Oi, boa tarde, tudo bem, meus amores? Espero que vocês estejam bem. Ontem, na nossa aula ao vivo, eu havia planejado, nos últimos minutos de aula, conversar com vocês a respeito do livro de literatura, né? Ali os primeiros capítulos, iniciar para ver quem já sabia, quem eram os personagens principais, as principais ações que acontecem na história. Acabou não dando tempo porque nossa aula de matemática sobre simetria se prolongou um pouquinho, eram atividades que vocês tinham que recortar, dobrar, né? E a gente acabou se prolongando um pouquinho, não deu tempo. Hoje, então, preparei uma aula para nós iniciarmos a leitura do nosso livro, que era para ser cobrado no primeiro bimestre, acabou vindo para o terceiro e quarto bimestre por conta da pandemia. Né? O Manual da Menina Equilibrista, quando chegaram os exemplares para a professora escolher o livro de literatura, os livros de literatura que nós iríamos trabalhar durante esse ano, o Manual da Menina Equilibrista foi o terceiro livro que eu li e eu me apaixonei. Adorei a história, porque assim, quando chega um livro, eu leio o título, eu já começo a imaginar o que tem no livro, né? Se antes de abrir o livro, eu já penso, o Manual da Menina Equilibrista, deve tratar sobre determinada história. E quando eu li a história, era totalmente diferente do que eu tinha imaginado com o título, né? E eu me apaixonei, adorei os personagens, o João Miguel, a mãe do João Miguel, a Laura, a Juliana, ai que fofinha, né? Amiga do João Miguel, a Juliana, espero que vocês gostem também. Ontem alguns alunos até me perguntaram, né, sobre o livro, se não ia ter, aí a gente se prolongou, eu falei, não, vamos deixar para outro dia, tá? Ainda conversaremos, numa das aulas ao vivo, nós vamos conversar sobre as suas percepções sobre o livro, tá? Mas hoje nós vamos realizar atividades no caderno de língua portuguesa, eu vou passar algumas perguntas, algumas questões, para assim, para vocês organizarem um roteirinho de leitura, dessa história bem bacana, tá bom? Então, Manual da Menina Equilibrista. Espero que vocês estejam com o livro em mãos. Claro, eu não vou ler toda a história com vocês, eu tô aqui para motivá-los, né, a quem não iniciou. Iniciar a leitura desse livro. Ontem me contaram que já leram 3, 4 vezes. Ótimo, né? Importante. Quem lê aprimora vocabulário, escrita, imaginação, criatividade. A leitura é muito importante na nossa vida. E ela não é só importante para a língua portuguesa, não. Na matemática, ela é importante porque na matemática, a maioria dos exercícios que nós fazemos não são de interpretação de situações, problemas para vocês resolverem? Sim, né? Então, a leitura ajuda o nosso raciocínio a interpretar e aí acaba ajudando também na matemática o nosso raciocínio lógico de interpretação de probleminhas, tá bom? Então, vamos lá. Peguem o livro. Eu vou iniciar a leitura só da primeira página, tá? Ao nascer, João Miguel ganhou um manual de instruções. Era um manual colorido, delicadamente ilustrado, rico em detalhes. Não havia nenhuma palavra, somente desenhos. Uma vez que João Miguel ainda não sabia ler. Uma das instruções que naturalmente não poderiam deixar de aparecer ali era de como não levar um choque nas tomadas da casa. O desenho era clássico. Então, qual era o desenho? Uma tomada e um dedo, um X enorme, como o João Miguel não sabia ler, né? Ela desenhou bem grande ali o X, que não pode colocar o dedinho na tomada. Isso daí é simples, né? Com certeza alguém, eu como criança, vocês também como crianças já ouviram isso do pai, da mãe, dos avós, né? Não põe o dedo na tomada, é perigoso, leva choque, faz dodói, né? E aí? E a mãe do João Miguel? Como é o nome da mãe do João Miguel? Laura. E a Laura escreveu esse manual de instruções, porque tem toda uma história por trás desse manual. A Laura, quando era criança, ela tinha o sonho de ser uma artista de circo. Ela amava observar os artistas de circo. E o sonho dela era ser uma equilibrista.
E quando ela ia ao circo, ela ficava maravilhada com, né, com os equilibristas, e ela queria muito ser. Escrevia histórias na escola, ela era uma aluna muito criativa, ela escrevia histórias envolvendo personagens de circo e todo mundo adorava. A professora adorava, os amiguinhos adoravam as histórias da Laura. Só que havia uma pessoa que não gostava dessas histórias da Laura, que era o pai dela. Teve um dia que ele chegou em casa, logo depois que eles tinham ido ao circo e a Laura tinha demonstrado essa vontade de ser equilibrista, ele amarrou uma corda entre uma árvore e outra, andou na corda bamba e pediu para a Laura fazer a mesma coisa. E a Laura se sentiu desconfortável, né? Porque doía o pé, ele queria mostrar para ela o quanto era difícil se equilibrar. Né? E aí ele acabou até sendo um pouco grosseiro com a Laura. Falou que ela não devia parar de escrever essas histórias fantasiosas sobre personagens de circo, tirar essa ideia de circo da cabeça e ver que a profissão de equilibrista era uma atividade perigosa e difícil de ser feita, né? E ele até picou aqui, tem aqui, ó, a Laura querendo ser equilibrista, e aí das histórias, de uma das histórias ele picou todinho o papel e a Laura ficou muito chateada, né? Ficou muito chateada com o pai. E aí o pai disse para ela o seguinte, que ao invés dessas histórias fantasiosas, que ela escrevesse algo que fosse de utilidade para as pessoas. E aí, mais tarde, quando a Laura foi mãe, ela resolveu escrever esse manual de instruções para o João Miguel. E aí o João Miguel, na escola, conheceu uma amiga super legal, chamada Juliana. A Juliana, ela não parava em escola nenhuma. Então, o João Miguel até se impressionou. Em quantas escolas você já estudou na vida? Aí a Juliana falou, nem eu lembro, foram muitas escolas. Por quê? Porque a Juliana é filha de dois artistas de circo e ela viaja com o circo e, dependendo de onde o circo vai, ela tem que mudar de escola, né? E aí, o João Miguel, e ela faz um convite bem especial para o João Miguel, que vocês vão só saber quando lerem esse livro. E o João Miguel chega em casa contando sobre essa amiguinha nova que ele conheceu na escola, contou para a Laura, né, para sua mãe. E a Laura não ficou feliz com a história, porque essa história do João Miguel com a Juliana fez ela relembrar de histórias que ela viveu na infância e que deixaram ela chateada, porque ela não conseguiu ser aquilo que ela realmente queria ser. Tá? Então, a prof vai contar até aqui, tá? Descubram ali o que acontece depois. E tenho certeza que vocês vão adorar, né, o desenrolar dessa história. Eu vou colocar lá no grupo, em PDF, as questões do roteirinho de literatura sobre essa história, tá bom? Quem não leu, aproveita hoje, coloca a leitura em dia. É um livro bem rápido de ler, porque ele motiva tanta gente a querer saber o final da história, né? Que com certeza é uma leitura bem leve e bem gostosa que vocês vão fazer. Chama um familiar para ler junto, só que você lê para o teu familiar, tá bom? Que você tem que treinar a leitura, certo? Então, espero que vocês gostem. Estou lá para tirar as dúvidas do roteiro de literatura. Claro, a professora não vai contar a resposta certa, porque eu quero que vocês procurem as respostas no livro, tá bom? Então, é isso a nossa aula de literatura hoje e a gente se vê, tá? Se vê no grupo, caso vocês tenham dúvidas. Tem exercícios de ilustração também, que eu sei que vocês gostam e fazem com muito capricho, certo? Então, até mais, meus amores!